Eu peço que o Senhor visite cada pessoa nesse momento, em suas necessidades. Que o Senhor conceda a cura para aqueles que lutam contra enfermidades. Que o Senhor conceda a provisão para aqueles que passam por momentos de escassez. Que o Senhor restaure os relacionamentos que estão em crise. Não permita que essa família seja destruída. Que esse homem e essa mulher cheguem a um acordo e continuem juntos. Que essa mãe, ó Deus, que tem orado pelos seus filhos, receba hoje a resposta do Senhor. Ó Deus, que aquele que busca por uma porta aberta, e ainda que essa porta não se abra de forma imediata, que o Senhor providencie o sustento para essa casa. Que não falte nada, Senhor, para essa família. E eu quero pedir ao Senhor que prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é como uma semente. E ela agora será lançada no coração de cada pessoa que está ouvindo. Ela já foi lançada no meu coração. E assim como ela encontrou um solo fértil, uma condição favorável para ministrar ao meu coração, que a semente da Tua palavra também encontre um lugar favorável no coração de cada pessoa que está me ouvindo aqui, através das redes sociais. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, nós encontramos uma passagem que desafia a nossa compreensão sobre poder, autoridade, governo e o verdadeiro propósito do reino de Deus. Numa semana que se passou, que foi um tanto conturbada, numa semana em que as peças do xadrez do governo foram bastante remexidas, Deus me fez voltar a esse texto para entender um pouquinho sobre governo, sobre liderança, sobre autoridade. E eu creio que essa palavra é bastante propícia para nós, principalmente para quebrar alguns conceitos, para desmistificar algumas coisas que nós ouvimos desde sempre, mas que precisam ser esclarecidas no nosso coração. A mãe de Tiago e João, essa mãe aqui dos filhos de Zebedeu, ela é a mãe de Tiago e João. A Bíblia não cita o nome dela. Assim como a gente se acostumou muitas vezes a falar assim, a esposa do fulano, a mãe do Beltrano, mas a gente não consegue associar um nome. O evangelista Mateus não colocou o nome dela. Então não fica claro aqui o nome dela, mas é a mãe de Tiago e João. Ela levou os dois filhos até Jesus e pediu que os dois filhos se assentassem à direita e à esquerda, ao lado de Jesus, lá no reino dele. Porque Jesus falava tanto que ele tinha um reino que não era deste mundo, que ele iria para um reino. Então aquela mãe achou por bem que os filhos dela ficassem ao lado de Jesus. É coisa de mãe, não é? Os meus filhos se destacam entre esses 12 aí. Eles são mais inteligentes, eles são mais capazes.
Jesus, coloca eles um de um lado, outro do outro. Coisa de mãe, eu entendo assim, né? Para a gente compreender de uma maneira simples. E aquela mulher, quando ela faz esse pedido para Jesus, ela enxergava Jesus como o Messias, mas como um líder triunfante. Um líder que instauraria um governo terreno. As pessoas não conseguem diferenciar o reino de Deus do reino terreno. E elas entendem que os princípios que se aplicam aqui, no reino dos homens, são os mesmos que se aplicam lá no reino dos céus. Então, essa expectativa, ela estava, talvez esteja até hoje, profundamente enraizada na mentalidade judaica. Só que ela contrasta com a resposta de Jesus. Porque Jesus redefine o conceito de grandeza no reino de Deus. Muitas pessoas que seguiam Jesus, elas achavam que Jesus iria revolucionar o mundo terreno. Lembrando que Israel era uma colônia oprimida pelo Império Romano. Então, algumas pessoas compreendiam que Jesus, com o poder que ele tinha, poderia chutar o balde, instaurar aqui na terra um novo governo, com um novo rei. Só que todas as vezes que Jesus estava falando sobre reino, ele não estava falando aqui do reino terreno, ele estava falando do reino de Deus. Ah, pastor, então isso aí é uma coisa lá daquela época. Não. Eu percebo que muitas pessoas que estão no Evangelho, pessoas que servem a Deus, elas entendem que o Evangelho precisa se misturar com o governo. Que Deus nos colocou aqui para sermos cabeça, nós precisamos governar, precisamos liderar, estar à frente. Mas e o que está lá atrás? Então quer dizer que ele não pertence ao reino de Deus? E o que está nos bastidores? É muito fácil nós associarmos status com vida espiritual. Entende? É muito fácil você olhar para uma pessoa que está com o microfone em mãos, né? Falando coisas ali bonitas, usando a sua eloquência, a sua oratória para propagar as coisas da Bíblia e pensar, essa pessoa está no governo, essa pessoa, nossa, lá em cima ela deve ter assim uma avaliação 5 estrelas para Deus. Aí Jesus, ele nos leva a refletir sobre isso aqui nessa passagem. Uma mãe chega com 2 filhos e faz Jesus. Uma mãe fala, Jesus, o Senhor tem 12 apóstolos, né? Aquela mulher estava se referindo à escola apostólica de Jesus. O Senhor tem 12 apóstolos, mas os meus 2 filhos, eles são diferenciados. Eles são bons demais, viu? Eles estão sempre atentos a tudo que o Senhor fala. Isso é eu que estou falando, tá? Não está na Bíblia, não. Eles se destacam entre esses 12. Então é justo que um fique à sua direita e o outro fique à sua esquerda. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora,
lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Estão cansados. Alguns pensam em desistir. Renove a esperança deles agora, Pai. Mostre para essa tua filha, para esse teu filho, que o teu silêncio não significa ausência, não significa abandono, não significa rejeição, mas significa preparação. Assim como Jó perseverou, nos dê paciência para esperar. Assim como Paulo aprendeu a depender da tua graça, nos ajuda a descansar em ti. Assim como Jesus lá no Getsêmani, no seu momento de maior angústia aqui na terra, que o Senhor nos dê força, coragem e determinação para dizer: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu oro por todas as pessoas que clamam aqui por cura. Eu oro por casamentos que estão enfrentando crises. Restaura esse casamento, Pai. Não permita que essa família seja destruída. Que
cada pessoa que faz parte dessa família seja alcançada pela tua graça. Encha o coração dessa irmã e desse irmão com a tua paz. Com a paz que nós não conseguimos explicar. A paz que excede o nosso entendimento. Que o teu Espírito nos dê consolo, nos dê força e esperança para continuar crendo. Em nome de Jesus, que no tempo certo, no tempo do Senhor, o teu silêncio se transforme em resposta. E que cada vida aqui possa testemunhar que valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena esperar no Senhor. Nós ainda te louvaremos. Nós ainda te louvaremos. Tira de nós, ó Deus, toda tristeza, toda angústia, toda dor, toda decepção. Eu apresento ao Senhor as pessoas que esperam por um milagre. Eu sei que Tu és um Deus de milagres e que o Senhor pode operar um milagre no tempo que o Senhor quiser. Mas se ainda não for o tempo do milagre, que o Senhor coloque paz no coração dele e no coração dela e esperança. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela Terezinha Ana Bertoni. Obrigado por ser membro do canal, Terezinha. Orar pela Viviane, pelo o filho da Marilis. Orar pela Gabriela Mendonça, pelo Adson Rodrigues, que pede oração pela vida espiritual, pela família, pelo renovo, pela saúde. Eu vou relatar um comentário colocado aqui pela Ladjane Santos Moraes, porque ela tornou público aqui nos comentários. Ela colocou assim, estou vivendo um período difícil, pastor. Há 1 mês meu marido me deixou. É difícil a separação, mas o pior é cuidar de nosso filho autista sozinha. Orem por nós, por favor. Irmã Ladjane, conte com a minha oração. Conte com a minha intercessão. E conte com a oração dessas pessoas que estão nos assistindo aqui também. Tem irmãs e irmãos muito amados, muito queridos aqui, que oram uns pelos outros. Eu peço que você que está me assistindo, deixe uma mensagem de esperança, de fé para a irmã Ladjane. Amém? Em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, Ladjane Santos Moraes. Estou orando por você. Você vai vencer esse deserto, em nome de Jesus. Você vai vencer esse deserto. Amém? Pai amado e querido, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos por essa palavra tão profunda, tão reveladora, tão transformadora que o Senhor nos concedeu hoje. Eu quero colocar diante do Senhor o meu coração e os corações de todas as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive da irmã Ladjane, que está passando por um tempo difícil na sua vida. Que o Senhor dê força à tua filha, que o Senhor encha ela de graça, de unção, que o Senhor dê recursos a ela, Pai, dê sabedoria nesse momento tão complexo, tão delicado, para que ela conduza
a sua vida e a vida do seu filho da melhor maneira. Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender essa verdade que nós ouvimos aqui hoje. Ensina-nos, Pai, a não focar, a não acumular tesouros aqui na terra, porque aqui tudo é passageiro, tudo é vulnerável. Que possamos focar naquilo que é eterno, que possamos colocar o nosso coração nas coisas do alto, lá onde a traça, a ferrugem e os ladrões não podem tocar. Queremos valorizar o teu reino, buscar viver em amor, em justiça, com generosidade e com fé, porque cremos que esses são os verdadeiros tesouros que vão permanecer para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o nosso coração esteja firmado em Ti, que a nossa vida seja marcada por prioridades que estejam alinhadas com a Tua vontade. Dá-nos sabedoria para guardar o nosso coração, conforme a Tua palavra nos orienta em Provérbios. E que todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes reflitam o Teu amor e a Tua graça. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de todas essas pessoas que deixaram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Que o Senhor visite essa pessoa nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, visita cada família representada aqui. Derrama sobre eles a Tua cura. Restaura, Senhor, relacionamentos que foram abalados por qualquer motivo. Abre as portas de emprego para aqueles que precisam trabalhar, Senhor. Que possamos viver em obediência à Tua palavra. Dá-nos o sustento, dá-nos a provisão, o pão nosso de cada dia, nos dê durante essa semana. Obrigado, porque em alguns lugares do Brasil e do mundo já está acontecendo a chuva que nós tanto esperávamos para que a terra volte a produzir o fruto, para que a umidade do ar seja restabelecida. Obrigado pela chuva que já está acontecendo. Que o Senhor traga a chuva no tempo certo, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, a vida de cada pessoa que acompanhou essa transmissão. E que, através do Teu Espírito Santo, essa palavra possa chegar no coração dele e no coração dela. E que ela possa entregar a sua vida a Cristo. E viver uma vida abundante. Não apenas aqui nessa terra, mas principalmente na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida nesse momento. Amém? Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus. Tenha uma semana incrível, tenha uma semana maravilhosa, uma semana de bênçãos, de milagre, de cura, de promessas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, estenda o rosto e que o Senhor te conceda a paz. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.